tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de abril de 2013, terça-feira. O verbete é de número 2615, tem 7 páginas, 46 elogios e 16 máximos. O tema é Escola de Líderes Cosmoéticos. A especialidade é liderologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Isabel, que está aí com 2 assessores. Definição. A Escola de Líderes Cosmoéticos é o conjunto de princípios técnicos e vivenciais avançados, organizados na forma de programa para o desenvolvimento de lideranças cosmoéticas e exemplaristas, integrantes de rede multidimensional interassistencial. A autopensionização criativa e produtiva dos líderes interassistenciais. As instituições conscienciocêntricas enquanto educandários de lideranças. Os programas de desenvolvimento de líderes em grandes grupos empresariais. A autopesquisa fundamental no processo de qualificação da liderança. O aproveitamento do talento para liderar. O programa de líderes formando epicentros. O descortino do empreendedorismo reurbanizador. A busca da liderança autêntica. A identificação dos potenciais de liderança. A intermediação dos líderes entre a Equipim e a Equipex na efetivação dos processos parapedagógicos. O aproveitamento dos parafatos na compreensão do processo multidimensional e na prática da liderança. A conexão com a equipe de parapreceptores, orientadores, no desenvolvimento de líderes cosmoéticos. O epicentrismo consciencial vivenciado nas práticas da TENEPS. O desenvolvimento da autonomia assistencial na intermissividade. A vivência da liderança multidimensional. Nós temos aí na argumentologia as correlações norteadoras do processo de desenvolvimento de epicentros conscienciais cosmoéticos. Ao todo são 100 correlações com as lideranças. Vale a pena ver isso com calma. Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aglutinação interconsciencial, consciência assistente, equipe de epicons lúcidos, liderança pessoal e liderologia. Frase enfática. A escola de líderes cosmoéticos é a oportunidade desafiadora intermissivista de autossuperação das retroposturas autoritárias, otimizando a liderança assistencial na futura intermissão. Você é aluno ou aluna teático da Escola de Líderes Cosmoéticos? O desenvolvimento da liderança interassistencial é hoje prioridade para você? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica está mais densa e consistente, tem 15 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise com João Paulo são 20 itens. Gestão, equipe, educandário, fraternismo, epicentrismo, exemplarismo, esclarecimento. Competência, transparência e interdependência. Para a diplomacia, administração, aglutinação, responsabilidade, sociologia, liderologia, politicologia, conviviologia, cosmoeticologia e grupo karmologia. Agora, o verbete hoje do DAC é cosmoramologia, o argumento é cosmovisiológico. Ele tem quase 2 páginas e tem cerca de 50 itens mais chamativos. Agora, questionamento. Professor, o que dizer da pessoa que, ao ajudar os outros, acaba por se prejudicar, tanto física como psicologicamente? O meu exemplo é de uma de minhas irmãs, que mal pode consigo mesma, cheia de problemas, com doenças como osteoporose, coração, pulmão e outros. Mesmo assim, insiste em ajudar as pessoas sem, de fato, poder. Seria isso positivo ou um erro? Olha, ajuda a sua irmã a ajudar os outros. Esse é o caminho. Você tinha que perguntar para você e não para ela. Se ela está querendo ajudar os outros, a gente não pode desencorajar a pessoa, porque
Deixa, é assim que ela vai se melhorar, vai melhorar a si mesma. Ajuda ela a ajudar os outros. Agora, a verbetógrafa, professora Isabel, na Fatologia, página 8, linhas 4 e 5, como ocorre o descortino do empreendedorismo reurbanizador? Como fazê-lo surgir? O descortínio do empreendedorismo reurbanizador é transformar uma questão teórica em prática. Você realmente ter a disposição para transformar um lugar, por exemplo, que inóspito, um lugar sem vida, e você transformar esse lugar em algo melhor. Ou então até a questão assim de ter um ambiente difícil, um ambiente que foi, por exemplo, uma prisão, e você reurbanizar e transformar numa biblioteca ou num lugar de lazer. Então, está muito vinculado à questão da liderança, a questão do empreendedorismo. Nas linhas 5 e 6 da Fatologia, mesma página, quais são as suas dicas para a identificação dos potenciais de liderança? A primeira dica é você se conhecer melhor, é o autoconhecimento, a autopesquisa. Você saber dos seus trafores, dos seus trafares, listar as suas habilidades, aptidões que você tem, e a partir daí você já ir fazendo um mapeamento das suas condições, do que realmente você é, quais as suas potencialidades, o que é que você pode estar desenvolvendo mais, quais as potencialidades ociosas que você tem, porque nós todos somos consciências poliédricas, muitas facetas, potenciais variados, e que nós mesmos não sabemos de muitos. Então, a dica maior assim, que eu vejo é a questão da autopesquisa, do autoconhecimento, de você realmente saber quem você é, quais as capacidades que você tem para estar colocando em prática, para estar praticando. Na Tecnologia, página 9, poderia nos detalhar a técnica do algoritmo relacionada à formação de líderes? Sim, o algoritmo é um passo a passo que auxilia no desenvolvimento das tarefas. Ele é mais assim mostra mais como fazer do que o que fazer. Na questão da liderança, nós temos a questão do algoritmo pessoal, porque o desenvolvimento do líder ele é particular, individual, personalíssimo. E nós corremos o erro, muitas vezes, de querer encontrar padrões para que os líderes possam se desenvolver todos da mesma forma. E o algoritmo vem justamente para mostrar que cada um tem que fazer o seu processo, desenvolver o seu processo, passo a passo individual, de acordo com as suas características, talentos. O que a gente pode trazer assim como exemplo? Tem a rede Hilton de hotéis, que trabalha muito nessa questão do desenvolvimento de líderes. E eles perceberam que, porque tem hotéis no mundo todo, hotéis de alto padrão, então a qualidade, a questão de estarem sempre buscando uma melhoria contínua, é grande. E eles, trabalhando com essa técnica, eles se deram conta que essa realmente era a ideal para desenvolver os líderes. Por quê? Eles viram que um líder de determinada região, que cuidava de um hotel, desenvolveu lá uma técnica para motivar melhor o pessoal. Essa técnica, um dos exemplos, ele resolveu, pela forma dele ser, pelo jeito dele ser, gostar muito de esportes, enfim, ter assim uma visão específica da vida, ele achou que um apito seria interessante quando cada membro da equipe fazia alguma coisa que era um sucesso, que
assim, motivava o resto da equipe, então eles utilizaram esse apito. Um outro líder que coordenava um outro hotel numa outra região achou maravilhoso, porque realmente ele obteve um resultado, né? Teve sucesso. E resolveu usar a mesma técnica. Claro que não deu certo, porque ele tinha outra forma de agir, outra forma de pensar. Então, especificou mais para a rede Hilton que cada líder precisava desenvolver o seu passo a passo para estar se qualificando em relação à liderança. Seria isso. Poderia comentar o primeiro item da bibliografia específica, página 14, a respeito também da era do algoritmo? Era do algoritmo. Tem uma reportagem muito interessante na Harvard Business Review sobre o desenvolvimento de lideranças na era do algoritmo. Por que eles colocaram na era do algoritmo? Porque eles chegaram à conclusão de que realmente não existe um padrão de desenvolvimento de liderança, foi o que nós falamos há pouco. Então, cada pessoa tem que desenvolver o seu próprio programa de desenvolvimento. Então, o que eles trazem é que essa é a condição maior hoje, que eles percebem que há um resultado e há um sucesso maior. Por isso, eles falam que agora é uma outra época, onde não existem mais aqueles padrões de liderança, porque o que foi feito até agora? Listava-se os grandes líderes, listava-se os trafores, os feitos desses líderes, e a partir daí procurava-se passar para outros líderes esse mesmo contexto. E o que se chegou à conclusão é que não funciona. Não funciona, precisa realmente estar voltado para a própria pessoa, para as características da própria pessoa. Professor, o senhor poderia comentar mais a respeito do item Evoluciologia, na página 58 do DAC, principalmente em relação à frase: nas instituições conscienciocêntricas ainda há muita defesa do próprio peixe. Que peixe seria este? Companheiro, o que eu quero dizer é o seguinte: peixe é quando a pessoa puxa a brasa para a sardinha dela. Ela entra na IC, mas só pensa na pessoa dela. O voluntariado, então, às vezes, fica só em torno dos interesses pessoais dela. Ela participa, ela vai lá, ela vai, mas tudo visando aquilo que ela está fazendo. E outra coisa, às vezes a pessoa entra no IC porque ela está pesquisando algum tema que é daquela IC. A hora que acaba a pesquisa, ela passa para outra. Isso tudo está puxando brasa para a próxima sardinha. Existe pessoa que acha que faz isso que ninguém percebe. A gente vê. Eu, às vezes, fico calado, mas às vezes eu falo. Às vezes não dá, né? A gente tem que explicar, tem que esclarecer. Então, você veja, o peixe é aquilo que a pessoa puxa a brasa para o lado da sardinha dele, que ele está lá assando. Isso é que é o peixe, né? Está puxando brasa para coisas do interesse pessoal, acima do grupo da IC. Agora, para a professora Isabel, em Estrangeirismologia, página 8, terceira linha, poderia explicar o empowerment tarístico? O empowerment tarístico, quer dizer, empowerment é o empoderamento que se dá à pessoa, é a descentralização. Nas empresas é usado muito programas de empowerment para descentralização do poder. O empowerment tarístico é aquela descentralização do poder de forma clara, autêntica, transparente, em cima de fatos. Essa é a ideia do empowerment tarístico. No verbete do DAC, página 57, enunciatum, gostaria que abordasse o item umbigologia. Aqui eu digo o seguinte: nenhum umbigão permite que consiga enxergar longe. O melhor é você renunciar ao umbigão. Aí os processos conflitivos do dia a dia diminuem. Isso, no entanto, há de ser desenvolvido com autolucidez
hiperacuidade e observando atentamente as prioridades sem alienação. Senão, você se desorganiza e pode perder muitos valores evolutivos. Encarar face a face tal problema, sem saltar de banda, dará à sua vida outro nível de abertura cosmovisiológica. O que nós estamos falando aqui é a cosmovisiologia, quer dizer, o cosmorama da sua vida. Então, veja, isso aí é importante a gente notar como é que a gente reage perante as coisas do cosmos e sem aumentar os nossos conflitos íntimos. Gente, eu queria mostrar para vocês, isso aqui é aquela revista que é publicada em Foz, Sem Fronteiras. Tem aqui uma reportagem de 2 páginas, com 3 fotos, sobre Moisés Bertono, A Vida para a Ciência. Então, aparece aqui o nosso cientista, Evaldo Butura, e também a nossa colega aí de atividade e pesquisa, Alice Niemeyer. A reportagem está muito bem enquadrada, com detalhes, tem a capa do livro que eles publicaram, Moisés Bertono, A Vida para a Ciência, e fala uma porção de detalhes, inclusive tem uma fotografia com a turma aí mais chegada ao nosso cientista Butura. Muito interessante a revista aqui, está nas bancas, Sem Fronteiras. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu, geralmente, no fim de semana, eu leio 4 revistas. Uma delas traz lá, naqueles processos que a pessoa fala, e às vezes aparece a fotografia da pessoa, que tem uma mulher que fala o seguinte, que, olha, a gente precisa de abrir o olho, porque os meninos estão virando homossexuais, porque estão comendo frango. O frango está com muito hormônio, então está efeminizando os homens, os machinhos, os rapazes, os meninos. Então, cuidado aí com esse negócio da meninada comer frango, que vai virar mulher, tá certo? É homossexualidade. A dona está falando lá. As nossas crianças, homens, estão virando homossexuais devido a comer frango. Está bem claro isso. Estão aumentando o nível. Você sabe que o hormônio no frango, ele tem mais do que no boi, né? Que na vaca. Porque ele come mais. Entendeu? O frango. Ô, Valdo, agora eu estive lá em Belo Horizonte e o marido da Alessandra, ele é comprador de um restaurante de uma grande empresa. Sim. Aí, no dia de domingo, compraram lá uma galinha a molho pardo. Eu falei assim, ei, Guilherme, vai querer o peito? Ele, não, estou revendo os meus valores em relação ao frango. Que eles participam de muita palestra, de muita informação. Então, ele já viu que tem muito hormônio. Ele não está se alimentando. Isso é em Belo Horizonte. E ele lá. Então, ele falou assim, estou revendo. Pois é, eu sempre gostei de comer frango, agora estou deixando, porque não dá. Isso também pode me afetar. E eu preciso de ficar com a voz grossa. Que negócio é esse? Existe também uma suspeita assim, sobre a incidência de câncer de mama em relação aos hormônios que são empregados tem muito hormônio no frango, para a criação do frango. Agora, aí, a revista dessa semana tem lá a mulher falando das crianças, os meninos que estão comendo frango. De modo que eu estou só alertando vocês sobre a frangaria que existe por aí afora. Cuidado com isso. Alguma coisa tem no ar, né? Alguma coisa tem. Professor, isso aí não é fácil. Tem um agravante que os jovens, homens jovens, estão comendo muito frango em função da proteína, porque é indicado para desenvolver músculo, vão à academia e tal. E aí eles vão criar peitinho, não demora muito. Estão comendo mais ainda, então é mais sério. Isso é terrível, pois é. Agora, eu entrego aí a nossa professora Isabel para as suas perguntas. Isabel, Sim, na fatologia, quinta linha, se podia expandir a busca da liderança autêntica, como que se consegue
identificar uma liderança autêntica? A autenticidade é uma das questões básicas do líder. O líder que não é autêntico, ele não consegue ser um exemplo. E para buscar a autenticidade, novamente eu falo uma questão que eu já falei antes, que é com certeza nós vamos repetir muito isso. O líder precisa se conhecer, ele precisa entender como ele funciona, como ele administra os conflitos, as tensões, como é que ele reage, como a sua reação bate nas outras pessoas. Então, ele precisa se conhecer muito bem para ser um líder autêntico e realmente ser, né? Porque não adianta ele conhecer todos os seus trafares, sua forma de agir, né? E não aplicar isso no dia a dia. Então, ele precisa, assim, não querer fazer média com ninguém. Ele tem que se colocar realmente como ele pensa, como ele é. Então, tem que haver uma coerência, né? Equidistante, isento, não é isso? Exatamente. Como você vê uma liderança política autêntica, se é que existe, né? Olha, Arlindo, eu sou suspeita para falar. Eu não sei se é um apriorismo meu, mas não é a liderança política no sentido político em si, mas vamos ver a questão da política, os líderes políticos. A política mesmo, de representação política. Eu não consigo unir as duas coisas, sabe? Porque, de qualquer forma, quando uma pessoa entra para um partido político, ele já está à mercê de determinadas questões que, às vezes, ele diz até que não são totalmente, que ele não concorda, né, totalmente, mas está lá, está, né, usufruindo dessa estrutura. Então, eu penso que é difícil. O líder que tenta ser autêntico, eu penso que ele não consegue se manter muito tempo dentro de uma condição dessa. Isabel. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu realmente questiono. Eu até lembrei de um seriado da Netflix, não sei se o Arlindo já assistiu, que chama House of Cards, que ele demonstra bem isso que você está trazendo. É bem interessante assistir esse seriado, é na Netflix. Sim, muito bom. Bem bom, né? Uhum. E a última aqui na página 9, terceira linha da fatologia, na página 9. O cultivo de novas maneiras de pensar a liderança. O cultivo de novas maneiras de pensar a liderança. Se nós formos estudar, pesquisar nos livros que existem sobre liderança, nós encontramos muita repetição e muitas definições que, ao meu entender, já são caóticas, já não servem mais. Então, nós precisamos reformular o nosso pensamento, a nossa forma de pensar a liderança. Porque o que persistiu, a vida após vida, ano após ano, aí, foi de que o líder, ele é quem manda, é aquela pessoa que manda, que controla outras pessoas, que ficou muito fixado nessa questão do autoritarismo, do líder que sabe, o líder que tem que ter todas as respostas. Então, há uma tentativa no que a gente encontra escrito, de modificar isso. Só que fica tão teórico, não passa assim uma vivência prática, pelo menos na maior parte das coisas que eu tenho lido, e também das coisas que eu tenho visto. Eu tenho visto assim, empresas que proclamam aos quatro ventos que existe um modelo novo de liderança, e, na verdade, você convive com essa empresa, você vê que é só fachada. Na verdade, o modelo ainda é antigo. No subjacente está ainda a forma antiga de liderar. Então, nós precisamos estar reformulando toda essa nossa...
novas sinapses, Arlindo, eu penso que nós temos que começar a fazer novas sinapses em relação a um novo modelo. Só que não é mais aquele modelo padrão, porque cada líder tem o seu próprio estilo, né, de liderança, tem as suas próprias características, e essa diversidade é que vai fazer com que realmente as coisas fiquem melhores, porque os fatos não são iguais uns aos outros, os momentos são diferentes, o que a gente percebe, né? Quando a gente estuda os estilos de cada líder, a gente percebe que a maior parte deles tem vários estilos. Eles mudam de estilo, por exemplo, quando está tudo normal, tudo tranquilo, usa o estilo. Quando está sob pressão, sob tensão, já muda. Ou então há uma mescla de estilos. Conforme a situação, a pessoa analisa e vê qual é a melhor forma de agir. Então, eu penso que é essa mudança de sinapses que nós precisamos fazer. Ok, obrigado. Isabel. Desculpa, pode. Tá. Na página 9, ali em tecnologia, na 5ª linha, a técnica da repetição pensênica cosmoética. Como é que essa técnica, Isabel, você já chegou a utilizar ela? Sim, essa técnica, por exemplo, você está liderando um projeto numa empresa e há empresas, muitas vezes grandes, né, grandes empresas, há uma pressão muito grande para que determinadas condutas permaneçam do mesmo jeito. E você percebe que precisa estar trazendo a questão da cosmoética, né? A questão assim de que seja o melhor para todos, que buscar alternativas que favoreça o maior número de pessoas, né? Então, essa questão de você estar pensionizando constantemente isso, quando você percebe que existe alguma coisa anticosmoética ou alguma coisa assim que está dúbia, você automaticamente pensa na questão da cosmoética. Que aconteça o melhor para todos, que seja um caminho que encontre o maior número de pessoas. Então, por que eu coloquei essa técnica, Simone? Porque durante todos os anos de trabalho, eu fui desenvolvendo uma característica que no início eu não sabia direito como é que era, mas eu enfrentava muitas questões anticosmoéticas nas empresas. E o fato de eu ficar persistindo, eu não conhecia a cosmoética na época, mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais, que a questão tinha que ser para todos. Por que não era para todos? Eu me questionava muito, muito isso. E aí começava uma questão muito forte dentro da própria empresa. E com o tempo eu fui assim, vendo que tinha certas empresas que não era possível fazer o trabalho. Aí eu reunia, né, a direção, fazia todo um preparo de dados e fatos, e no final eu dizia, olha, o mais conveniente é a saída do consultor, porque muitos anos, né, eu trabalhei como nessa área, né, consultoria. E aí o pessoal me perguntava mais especificamente por quê, e às vezes eu dizia, porque a empresa é anticosmoética. Eu passei. Porque a empresa é assim, 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 e eu não consigo trabalhar numa empresa assim. Porque, claro, você não vai encontrar uma empresa perfeita, mas você encontra... Mas pelo menos que a pessoa aceite, né? Não, então vamos fazer o movimento. Isso, né? que você sinta a intencionalidade de querer melhorar, de querer fazer alguma coisa melhor. Quando você não encontra e vê que aquilo é só fachada, que no fundo só ninguém quer... Só um pseudo-trabalho, né? Eles só querem aparecer na mídia e tal, mas não querem, de fato, desenvolver aquilo. Isso. Aí o ideal mesmo é se retirar. Né? A minha conduta sempre foi essa. Claro, a gente precisa tentar, persistir, ajudar no que for possível. Quando você percebe que não é mais possível, você... Melhor
explica, porque esclarece no maior número de fatos possíveis e coloca a sua posição. Não ser omisso, né? Exatamente, exatamente. E isso foi uma coisa interessante, Simone, porque no início eu tinha colegas que diziam: nossa, mas você é doida, você despreza, né, trabalhos muito bons. E eu dizia: não é isso, não é por aí. Eu fui me tornando conhecida em função disso. Entendo. Foi justamente o contrário. Entendo. A verbetógrafa. Professora Isabel, como podemos construir com detalhismo nosso algoritmo pessoal? Podemos fazê-lo consultando um livro apropriado, ou melhor, seria com pessoa competente? Muitos coachings, né, que trabalham na área de coaching também trabalham com a técnica do algoritmo personalizado. Existem alguns passos que nós podemos estar passando que talvez ajude. A questão de, primeiro, avaliar o seu estilo, né, de liderança. Claro, aí realmente precisa uma questão técnica, né, de que existem alguns testes, alguns instrumentos que ajudam você a investigar e a identificar o seu estilo, né, de liderança. Aí depois você pode buscar líderes de sucesso semelhantes que têm um estilo semelhante ao seu. Aí você pode listar lá todas as questões que você percebe desse livro que você vai estudar, descobre as melhores práticas. Claro, novamente a gente volta àquela questão, não é padronizado, né? A liderança não é genérica, né? Mas aí você descobre as melhores práticas, leva isso como dicas para você e você vai alterando isso conforme a sua vivência e experiência e a sua maneira de ser. Então, você tem algumas dicas de líderes semelhantes ao seu estilo, mas você vai buscar ser um líder autêntico. Então, você vai adaptando essas questões para você, vai alterando, porque isso dá assim, uma visão para você, que possa ser um caminho, um início. Professor, por favor, expanda a questionologia do seu verbete do DAC. O que seria melhor para você? A central extrafísica da verdade ou mental soma da consciência livre? Vá com calma. Já pensou se a central extrafísica da verdade tem a cognição registrada de 100 CLs? Vai devagar. O ideal é colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Por isso que ele perguntou. Escuta, primeiro você tem que pôr atenção dividida. Olha bem, pensa numa coisa e pensa na outra. A associação de ideias deve vir depois. Se você se atropela e põe isso na frente, fica igual isso aqui. Sabe lá. Então veja o que eu estou perguntando. É a central extrafísica da verdade e o mental soma da consciência. Então aí eu pergunto, vá com calma, já pensou se a central extrafísica da verdade tem a cognição registrada de 100 consciências livres? O ideal é colocar, em certos casos, a atenção dividida antes da associação de ideias. Com a atenção dividida, a associação de ideias se expande. Tal abordagem é mais adequada, é a mais adequada, especialmente para os jovens inversores existenciais, a fim de se alcançar a cosmovisiologia mais cedo e se tornar oportunamente intelectuais e agitadores culturais. Verdades matam os pirronismos. Está entendendo? Então, olha bem o que é que você quer dizer aí nos seus dicionários com pirronismo. Olha bem o que é. O Arlinda, que é o homem da lexicografia aqui, de todo dia. Hein? Fala alto. Pois é, do pirro antigo, você não tem aí uma. Só para mostrar que eu falo, verdades matam os pirronismos. É mania de duvidar de tudo. Também uma teimosia. Também. Isso. Então, a teimosia, o pirrônico.
Você não é pirronista, não, tá? Ok, você não é pirrônico, não. Mas, olha, eu não sei se eu expliquei bem aí o que o nosso amigo perguntou. Mas, então, o problema nosso todo é o jogo da pessoa não se achar que está pensando com taxiquismo e coloca uma coisa logo na frente da outra, e não é assim, vai com calma. A gente tem que ponderar para ver os detalhes da estrutura do arcabouço das coisas. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Atenção dividida e associação de ideias. Com isso nós vamos ter a cosmorama, quer dizer, a cosmovisão mais ampla e mais nítida, mais clara. Nós vamos esclarecer mais aquilo que nós estamos fazendo pesquisa. Quer dizer, os nossos objetos de investigação. Então é isso que eu estou chamando a atenção. Dando um exemplo, tal, com calma, para a pessoa ponderar. Pode falar. Tá. Isabel, você anteriormente falou da forma antiga de liderar e o novo modelo de liderar. Sim. Mas se você puder falar um pouco mais, caracterizar o que é uma forma antiga, né, e o que é essa forma nova de liderar. A forma antiga é mais a questão assim do uso do poder, do autoritarismo, né, e assim, eu mando e os outros, né, obedecem, por exemplo, né? O líder manda e os outros, né, obedecem. Se nós formos pensar, né, analisar mais a fundo, a gente ainda percebe a questão do autoritarismo e dessa condição hoje muito. Não sei o que você acha, Daiane. Então, na verdade, a gente está meio perdido no meio do caminho aí. A gente sabe que a forma antiga já não serve mais. Também não consegue entrar para valer na prática no novo modelo, né? Claro, mesmo que não exista um modelo ideal para todos, há uma questão cosmoética, né? Há um arrimo, há um alicerce aí que é para todos. Então, ainda eu penso assim, que nós ainda estamos no meio do caminho, estamos meio perdidos aí, porque queremos, né, gostaríamos de ter um novo formato de, né, liderança, só que, ao mesmo tempo, ainda estamos muito fixados no passado. Porque isso foi muitos e muitos séculos e milênios, né? Porque o que a gente percebe? Lá na época das cavernas, né, o líder, o que era considerado líder era aquele mais forte, que caçava melhor, né? E depois, com o passar do tempo, o modelo foi mudando, mas ficou muito fixado na questão do mandar, né? Do mando, do autoritário, e ficou assim um respeito tão grande pelo líder, não sei se é bem respeito, né? Medo do líder, que as pessoas ficavam mais submissas. E, às vezes, elas não conseguiam nem funcionar direito se não tivesse aquela pessoa mandando mesmo. E a gente percebe que até hoje acontece muitas vezes assim, né, que um grupo que tem a característica que precisa, que mande, que tem alguém que mande, se desestruturar quando essa pessoa sai, quando essa pessoa não está mais. Mas a responsabilidade é do líder. Ele é que mantém esse processo, entende? Então, na verdade, consciente ou inconscientemente, ele mantém o processo. Porque se ele realmente quer ser um líder de uma nova era, ele tem que começar a mostrar e a puxar a liderança das outras pessoas. Então, é um grupo de líderes, é uma equipe de líderes, trabalhando cada um com o seu talento para um objetivo comum. Então, o líder precisa estar formando outro líder, descentralizar, conhecer cada pessoa da sua equipe para saber como ele vai trabalhar para que aquela pessoa desenvolva a sua liderança. Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo, eu penso, Daiane. Não sei o que você pensa. Isabel, eu queria contribuir nesse assunto aí. Sim. Pegando o exemplo do certo e do errado, sim, se a gente for analisar o caso do Hitler, por exemplo, ele não admitia que nenhum general aparecesse mais do que ele.
E ele acabou se comprometendo todo na guerra, porque, na verdade, ele era mais do que um chefe, ele era um ditador, e ele não ouvia as opiniões dos generais que falavam para ele determinadas situações que estavam para acontecer, porque ele se achava acima da verdade e do poder. Muitas vezes ele até mandava matar uma pessoa, porque aquela pessoa sabia mais do que ele. Sim. E você pega um outro exemplo, por exemplo, do Lincoln no filme, que parece até que ele é uma pessoa subjugada, porque às vezes até tinha algumas pessoas abaixo dele que falavam com um tom mais áspero que ele, se posicionavam e ele mantinha calmo. Muitas vezes ele deixava aquilo ali passar, esperava, escutava, para ele tomar uma decisão mais acertada com o tempo. E num determinado momento ele até colocava energia, porque ele sabia que o melhor era aquilo ali. Mas ele já tinha ouvido todo mundo, ele já tinha escutado todo mundo, e parece fraqueza. Às vezes você olhando o Lincoln ali, parece que ele é uma pessoa fraca. Porque o líder, quando ele escuta os outros, ou quando ele dá um tempo para ouvir, as pessoas que estão em volta, pressionando ele para tomar a decisão, muitas vezes acham que a pessoa ela é fraca. Não, ela está refletindo sobre as informações que ela recebeu, para tomar a melhor decisão. Diferentemente total do Hitler. E se a gente pegar um exemplo aqui do professor Valdo, que a gente sempre fala, o líder, ele aparece o menos possível. Ele cria condições favoráveis para que as coisas andem, caminhem, sem que ele tenha que ficar intervindo toda hora. Ou seja, a equipe tem uma competência tão boa, e a competência dele é saber escolher a equipe, que as coisas fluem, e ele só intervém em momentos assim, pontuais. Não sei se você concorda com isso. Sim, essa questão da fraqueza é uma coisa que bate muito nos líderes. Né? Eles precisam se sentir fortes e eles não conseguem lidar com a divisão de poder, né? O empowerment que a gente estava falando antes, o empoderamento também da outra pessoa. Você pega o Stalin, você pega o Saddam Hussein, você pega essa linha toda, qualquer pessoa que começava a destacar, ele já mandava matar, porque era a insegurança tão grande dele se manter no poder, que qualquer pessoa que tivesse um pouco mais de competência, para ele era uma ameaça. Sim, ao contrário do outro, que ele quer as pessoas competentes perto dele, não, se possível até mais competentes que ele. Sim, e a gente traz para o dia a dia, vamos supor, numa empresa, né? A gente percebe muitas vezes que o líder não quer que as outras pessoas apareçam, não quer que surjam novos líderes, justamente pela insegurança. Porque muitas vezes tem algumas pessoas do grupo, da equipe, que tem um talento maior, que tem uma questão assim que sabe até mais, às vezes, determinada questão do que o próprio líder. E aí isso gera um clima de insegurança. Então o que ele faz? Ele abafa, né? Ele não deixa a outra pessoa se sobressair. Então é um modelo totalmente antigo. Por quê? Em função da dificuldade, do egão, da questão do poder, né? que a pessoa precisa para se manter. Então ela não consegue entender que ela vai ser um verdadeiro líder quando outros líderes surgirem, né? Quando ele der chance e oportunidade para outros líderes. E se essa pessoa insiste, para ele é um traidor ainda. Com certeza. Que teve o caso do Rommel na África, que avisou várias vezes para ele desistir daquele processo, para ele era uma traição. Ele mandou até matar o cara. Ele falou, olha, esse cara é contra, ele é um traidor, ele está se revoltando. E a pessoa estava mostrando para ele os fatos que estavam na cara. Entendeu? E ao contrário do Lincoln, de outros que são mais democráticos, que são líderes mais participativos, que eles primeiro ouvem todos os especialistas, ouvem todas as opiniões para tomar a melhor decisão para o grupo, né? Para todos, que não é a dele, né? Exatamente. Isabel, Marilza. Sim. Tudo bom? Tudo bom, Marilza. Na página 9, em Fatologia, na 4ª linha, eu queria que você explanasse um pouco sobre a preceptoria lúcida e pontual no desenvolvimento da liderança e depois falasse um pouco sobre o desenvolvimento da autossugestão na penúltima linha. Tá, então vamos ver aqui. O desenvolvimento, a preceptoria lúcida, né? E pontual no desenvolvimento da liderança. O que vem a ser, porque a gente já imagina que o preceptor já tenha um nível de lucidez maior, né?
que as pessoas. O que Sim. seria isso e a influência disso nos liderados? Porque a pessoa que está fazendo a preceptoria, ela tem as suas características, né? Ela tem os seus valores, os seus preceitos de vida, enfim. Então, mesmo que ele tenha bastante experiência e possa estar ajudando, ele tem também as suas características próprias. Então, vai depender muito, assim, como é que eu posso te explicar? A questão da filosofia de vida mesmo, dos valores daquela preceptoria. Então, se for uma preceptoria lúcida, no sentido assim, ela vai estar totalmente voltada para a pessoa. Ela pode até lá pelas tantas desfazer algum conceito que ela tinha ou algum caminho que ela achou importante e utilizou durante anos em função daquela pessoa. Então, se ela tem lucidez e discernimento para analisar todos os fatos, analisar todas aquelas questões da pessoa, fica muito mais fácil de ela ajudar e de ela encontrar uma coisa personalizada, né? Que ela possa realmente ajudar a pessoa a desenvolver a sua liderança. Não sei se eu me fiz entender, seria Marisa. um nível de isenção maior? Com certeza. Aí já entra na cosmoética, né? Isso. Entra num outro patamar. Ele consegue se anular. Exatamente. Quer dizer, todos os seus valores. Exatamente. Ficam de lado. Isso. Para ele poder trabalhar com os seus liderados. Isso, para ele entender os valores daquela pessoa, né? Uhum. Como é que aquela pessoa funciona e o que seria o melhor para ela. Sim. Porque há uma tendência de achar que o melhor para outra pessoa é aquilo que é melhor para a gente. Sim. Né? E acontece também nessa área. Então, por isso que é muito importante ter cosmoética, lucidez, discernimento e sair de si e estar totalmente para a outra pessoa. Uhum. E o outro Qual é o outro, Marilza? O desenvolvimento da autossugestão. Como é que funciona isso o desenvolvimento dentro da criação da autogestão, dos líderes? O desenvolvimento da autogestão, é isso? Autossugestão. É autogestão, isso. Eu tinha lido autossugestão, mas eu falei assim, como é que fica isso? Mas pode ser. Você aprender a gerir a sua própria vida, é a autoliderança. Você ser líder de você mesmo. Tornar-se líder de você mesmo. Isso. Porque se você não é líder de você mesmo, como você vai ajudar outros líderes a serem líderes? Né? Eu penso que o começo de tudo é esse. Sim, com certeza. E é um desafio. Né? Porque você realmente precisa saber quem você é, o que você quer. É uma pesquisa profunda, né? E o que você tem que fazer para chegar onde você quer chegar. Então, é uma autoliderança que vai alavancar o processo de lideranças das outras pessoas pelo exemplarismo. Com certeza. Quer dizer, o seu exemplo vai alavancar, vai ajudar as outras pessoas também a buscar esse processo de autogestão, né? Para se preparar, então, para a liderança. Muito bom, muito obrigada. Isabel, Sim? só dando um exemplo de um filme atual, falando dessa liderança à moda antiga, é o Diabo Veste Prada. Aquele ali mostra bem o que é uma liderança totalmente anticosmoética, né? Com certeza. Quem assistiu o filme tem uma ideia, porque aí a hora que ela sai, os funcionários fazem o que quer. A hora que ela está lá embaixo, chegando no prédio, todos já comunicam. A mulher está chegando, a chefe está chegando. Aí começa todo mundo a se arrumar, a empresa fica perfeita. E ela, né, uma pessoa egoísta, assim, totalmente. Ao extremo. Dinheiro, poder... enlouquecida por poder. Né? Totalmente. O poder está acima de qualquer coisa, né, Jorge? Da família, de qualquer coisa. Atropela todo mundo. Até da ética. Tudo, né? tudo. E os funcionários se adequam. Você percebeu? Eles se adequam ao chefe. Se o chefe é duro... Mas por que, nesse caso do filme?
Eu penso que ela no filme, ela é uma celebridade, famosíssima. Isso. Trabalhar com ela era um status, né? Então as pessoas se sujeitavam no filme a ficar nesse ambiente, né? A fazer aquilo que ela queria. Mas teve uma pessoa, né, no filme que se rebelou, que se deu conta que aquilo não era o correto. E que tinha já uma questão de ser líder, né, dentro dessa própria pessoa. E aquilo começou a incomodar, né, reverberar. Até que ela teve que tomar decisões, abrir mão de algumas coisas que talvez ela gostaria de ter e outras não, para ser autêntica, para ser ela mesma. Postura de rainha, né? Porque para entrar na sala dela, para mexer nas coisas, sim, para chegar na presença total. dela, era postura de rainha mesmo, servidão sim, total. Com certeza. Eu, rainha, e vocês súditos, né? Meus súditos. Isabel, sim. Aqui na Fatologia, na página 8, na segunda linha, você fala nos programas de desenvolvimento de líderes em grandes grupos empresariais. E eu sei que você teve muita experiência de muitos anos, né, trabalhando com esses programas em várias empresas, e também já a sua experiência aqui agora na CCCI. Qual é a grande diferença que você vê entre esses dois tipos de escola de líderes? A escola de líderes lá fora, né, da empresa convencional, e aqui dentro da Conscienciologia. O que você percebe assim? Qual é o nosso avanço? O que a gente está fazendo a diferença nesse sentido? Ou não? Ou ainda não encontramos aí o nosso caminho? A questão das grandes empresas, né, os programas, os projetos, a gente percebe que há um movimento já de uma certa escola de líderes. Eu lembro de um projeto que nós montamos num grande grupo, né, empresarial, que no início nós não nos dávamos conta que era uma escola de líderes, porque nós fomos chamados para trabalhar na área de segurança, né? O professor Valdo até comentou várias vezes em relação ao trabalho que ele também fez nessa área. E para se trabalhar essa questão, nós tivemos que trabalhar toda a cultura da empresa. E aí nós começamos a fazer um trabalho onde todos começaram a desenvolver a liderança. Cada um, primeiro no seu posto de trabalho, onde cada um assumia a autonomia do seu trabalho, conhecendo profundamente, né, o trabalho, onde o seu trabalho ia repercutir na equipe ao lado, no vizinho do lado, e até lá no final, o produto final, para onde ia, para que país ia. Enfim, começou a se desenvolver um programa onde cada um assumia a sua, né, liderança. E essas pessoas começaram a ser respeitadas, as suas opiniões, as suas ideias valorizadas. E realmente é um sucesso até hoje, né? Essa empresa é uma referência nacional e internacional em relação a isso. Na CCCI, nós assim, temos uma outra possibilidade muito mais avançada, privilegiada, eu penso, de estarmos teatizando, estarmos praticando a nossa liderança. As ICs estão aí com muitos projetos e os líderes, né, nós estamos todos aí com potencial e capacidade para assumir, só que parece que há um freio, assim. Parece que os nossos líderes, nós, né, eu me coloco também nessa questão, não estão assim muito cientes da responsabilidade e assumir para valer, né, a liderança. Mas esse é um solo fértil, uma liderança diferenciada, liderança cosmoética, com todas as ferramentas, com todas as técnicas que a ciência, a Conscienciologia nos traz. Hoje é impossível perder essa chance. É aqui agora que nós precisamos estar dando exemplo para as demais consciências que não estão ainda nessa condição, não tem esse privilégio que nós temos de estar aqui podendo fazer a diferença, a grande diferença. Né? Porque aqui é solo fértil, não existem os entraves que as empresas têm. Alguma coisa ainda nós temos, alguns resquícios, sim. Porque a gente percebe um autoritarismo ainda
vigente em algumas ICs, mas isso é coisa nossa que nós temos que trabalhar. Isso faz parte e a gente está se esforçando, trabalhando. Enfim, eu penso que aqui é o lugar certo. Nós estamos, é a pessoa certa no lugar certo. Nós estamos no nosso... Isabel, na sua experiência, de que maneira você voluntaria no setor da liderança? Ixi, pegou, né? Olha, eu vou ser muito autêntica. Eu fugi muito tempo da questão da liderança no paradigma consciencial. Eu detectei, há uns anos atrás, na minha autopesquisa, que eu sofria da síndrome da intrafisicalidade. Hoje eu chamo de síndrome da eletronótica. Eu vivia naquele mundinho, correndo atrás da máquina, e achava que isso era importante, que era assim que tinha que ser. Quando eu conheci a Conscienciologia, eu achei tudo aquilo muito assim, eu conheço isso, é isso que eu quero, porque eu estava numa busca muito grande, né? Só que a dificuldade realmente de assumir a questão do paradigma consciencial. Eu acho que essa questão, para mim, foi a mais séria. E eu, na verdade, fugia de lideranças. Quando eu via, eu estava no papel de liderança, mas eu não conseguia assumir. E fui trabalhar, fui ver meus trafares, meus trafores, enfim, e ver o que é que estava acontecendo. Agora eu assumi a autoliderança do meu processo evolutivo. Então, eu estou mais firme nessa questão da liderança. Professor, os frangos de granja são abatidos em 40 dias e são alimentados à base de hormônio. Esses 40 dias são muito sofridos pelos bichinhos, que levam uma breve vida de muita angústia em um pequeno espaço. Há tempo só me alimento de frangos caipiras. Além do hormônio, a energia da carne sofrida dos animais pode ser absorvida por quem se alimenta delas. Não há dúvida, isso tudo aí é muito negativo. Professor, assisti comentários do senhor sobre antifisiologia em relação à homossexualidade e lesbianismo, e fui aprofundar um pouco nesse assunto usando o princípio da descrença. Até agora, pelas recentes pesquisas da área da genética, encontrei algo falando sobre essa questão, mas é antigo e ultrapassado. Não encontrei fatos, estudos recentes para apoio sobre o processo antifisiológico. Veja, eu sei a crítica que se tem a respeito da ciência convencional por não considerar o parapsiquismo. Mas uma coisa é certa, que contra fatos não há argumentos. Quer dizer, contra parafatos não há contra-argumentos. Você poderia, por favor, expandir essa relação antifisiologia versus orientação sexual? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Sobre o processo de antifisiologia em si, o problema da homossexualidade, do lesbianismo, a gente não precisa debater isso, né? Isso não é controvertível. Uma pessoa é você fumar pela boca e outra coisa é fumar pelo nariz. Outra coisa que eu falo é o seguinte, uma coisa é você pôr a luva na mão, outra coisa é você querer colocar a luva no pé. Outra coisa também é o seguinte, você usar o sapato no pé. Você não vai pôr o sapato na mão. Então, veja, isso é a antifisiologia. Quer dizer, você recebe um instrumento para se manifestar, o androssoma ou o ginossoma, que tem umas instruções de uso. Aquilo já saiu da fábrica daquele jeito. Se você, então, mudar, as coisas mudam de figura. Então, por exemplo, você não vai querer pegar um liquidificador para servir de rádio, para pegar uma rádio emissora com liquidificador. Não é para isso que ele foi feito. Então, tudo tem um processo, uma instrução de uso. Cada máquina foi feita para isso, e o corpo humano é uma máquina das mais inteligentes que tem, principalmente o órgão aqui de cima, que é o chamado cérebro. O cérebro é fora de série. Agora, o que se passa? Muita gente fica preso no problema, principalmente do coração, e não raciocina com o cérebro.
a pessoa só pensa no cuore, no coração. Então, por exemplo, eu geralmente falo aqui o seguinte, só vou ler para vocês uma pensata sobre esse assunto. O coração, ou músculo cardíaco, é um órgão estático. 2 pontos. Desde que começa a bater, ele não para. Sempre igual. Até a dessoma da pessoa. Quer dizer, até desativar o corpo humano, ele é do mesmo jeito. Ele não evolui e nem desenvolve. Apenas faz o serviço secundário de manutenção. O laboratório de pesquisa de desenvolvimento e progresso da consciência, que leva a consciência à saída pasmaceira, é o cérebro, ou seja, o mental soma, o paracérebro. As glias, ou as ligações entre os neurônios, crescem durante a vida humana toda. Quanto mais a pessoa tem experiência, mais ligação ela vai fazer entre os neurônios na cabeça. O coração, portanto, é um mero elemento do segundo escalão da vida humana. Ele não tem essa bola cheia que os medíocres atribuem a ele aí, na poesia, na literatura, nessa bobajada toda que tem. Isso tudo é tolice. Agora, a hora que as pessoas entram nessa tolice, colocando o coração acima dos processos do próprio cérebro, então o problema de usar a antifisiologia é mais porque a gente já espera que isso aconteça. Por exemplo, uma antifisiologia muito comum. O jogador de futebol que cabeceia a bola para fazer o gol. A hora que ele faz isso, ele bate aqui na bola, o cérebro todo vem para a direita. Depois ele repõe. Agora, vamos supor que ele faz isso várias vezes. Às vezes num jogo 2 vezes, às vezes 5 anos ele está cabeceando. Esse cara vai ficar com alguma coisa no cérebro. Agora vê, quando não bate a cabeça, mas isso aí não, nós estamos considerando aquilo que é o normal, é ele cabecear. E outra coisa, raramente um bom player de futebol, um bom jogador, ele deixa de cabecear, porque aquilo faz parte. Ele usa 2 pés, quando ele pode, as mãos, sem ninguém ver, usa o corpo, usa o peito, ele joga até a bola no peito, e usa também a cabeça. Então, vocês vejam, isso é antifisiologia. Está tudo errado. Outra coisa, uma pessoa nesse jumping, aquele negócio de pular lá de cima, e uma corda segura o cara na hora que ele vai bater na... Aquilo lá, a hora que faz assim para baixo, o cérebro todo vem para baixo. Aquilo está amassando o cérebro lá dentro. Porque o cérebro, ele não é duro igual a caixa craniana. Nós temos uma caixa, faz até barulho, a caixa de osso. O cérebro é mole. Agora, veja, isso é antifisiológico. Então, você veja, homossexualidade, lesbianismo, nada mais é do que uma antifisiologia igual às outras que tem por aí. Então, a pessoa tem que ver o que acontece com isso. Agora, como é que a gente estuda isso? Nós usamos a pesquisa e a experimentação, a investigação, para a gente ver, para ver o seguinte, quando você sai do corpo, você encontra com certas consciências que elas não conseguem manter a morfologia da forma humanoide que elas tinham na vida humana. Então, elas são igual a ameba, está sempre mudando, ela está sempre em movimentação. Aquilo não fixa o rosto dela, não fixa o tronco, não fixam as pernas, os membros, ela está sempre em movimento igual a ameba. Agora, como é que se chegou ali? Chegou devido a isso, o problema da antifisiologia. Porque a hora que a pessoa começa a não manter a forma do corpo, ela começa a fazer o quê? Ela começa a fazer a alteração morfológica, tá certo? Ela se altera. Então, por exemplo, a transexualidade tira a genitália da pessoa e faz uma genitália artificial dela daquilo que pode. Isso é alteração. E geralmente isso é irreversível, não tem jeito de consertar isso depois. Agora, então, vamos entender. Muito antes desse processo, aí o que eu tinha visto desses mutantes que tem extrafísicos que ficam sempre mudando, e aquela energia negativa, porque ele não consegue segurar a forma para manter ali como é que ele está. Ele está sempre... Então, essa alteração vem do psicossoma, que é o coração.
que é a emoção, que é o processo, entende? Do problema dele, a comocionalidade da pessoa que leva a isso. Então, vamos agora entender. Muito antes dessa cirurgia da transexualidade, porque você sabe, isso é do último século para cá. Isso não havia antes. Hoje é que eles conseguem fazer uma plástica adequada do homem, tira, então, toda a genitália e faz ali, imita um processo da genitália feminina, aquele negócio todo. Então, aí é que cria mesmo aquela personalidade com bastante alteração. Essa aí, então, mudou tudo. Ele vinha para ser uma máquina e virou outra máquina. Agora, o que se passa? Nessa ocasião, que ainda não se fazia cirurgia, eu falava assim, o dia que tiver a cirurgia da transexualidade, as pessoas vão querer voltar atrás e elas não vão conseguir. Está tudo acontecendo aí. Muita gente já fez a transexualidade, mas o homem não se sente bem com mulher, quer voltar e não tem mais jeito. Fica sem jeito. Tudo do jeito que eu tinha previsto. Agora, por quê? A previsão era óbvia. Porque os homossexuais e as lésbicas, eles não têm satisfação do ponto de vista da sexualidade deles. A excitabilidade, ela nunca sacia no caso deles. Por quê? Eles estão fora do processo, você está entendendo? Da própria função que deve ser exercida. O sexo, a genitália feminina e masculina, foram feitas para ser usadas de um jeito. Não adianta forçar aquilo, porque senão não vai satisfazer. Pode a pessoa ficar psicologicamente excitada, arranjar uma coisa, mas aquilo vai ser esporádico. Mas um processo natural tem que seguir o processo natural. Como não segue, as pessoas não são satisfeitas, elas nunca estão saciadas. Então, por exemplo, eu procurei usar na minha vida, que eu estudo isso, vocês sabem, eu trabalhei, já ajudei muito homossexual, lésbica, tudo quanto é jeito, desde a época do espiritismo, seriamente. Chico Xavier era homossexual, é um monte de líderes de religiões, ainda mais do espiritismo, que tudo é homossexual, e tinha um monte de lésbica nesse meio. Agora, o que se passa? Trabalhando com esse povo todo, eu, então, procurava ver se arranjava um casal, ou de lésbica, ou de homens, que tivesse permanecido sem promiscuidade, um dedicado ao outro. Então, dentro de um processo monogâmico. Mas não, a tendência de todos que você vê, ele é poligâmico, com o passar do tempo ele fica, entende? Vai daqui para ali, é tico-tico no fubá, não para nunca, e fica totalmente pluralizado, plurigâmico na história. Agora, eu tinha muita esperança num casal, quer dizer, numa dupla, que eu conheci em Ipanema, de uma mulher com um homem, ou uma mulher com a outra mulher, e sempre juntas. Então, eu tinha esperança que elas fossem chegar nas bodas de ouro, de 50 anos, que eu nunca consegui, ninguém, nunca vi isso. Que nada, com 20 e tantos anos, apareceu lá uma outra dona, ponto, uma delas já deixou, a promiscuidade começou tudo de novo, tudo aquilo foi jogado fora. Mais de 20 anos, até fazer bodas de prata, eu já vi, homossexuais e lésbicas. Mas mais do que isso, não vi ninguém. Por quê? Eles são promíscuos. Por quê? Estão sempre querendo satisfazer aquilo que não satisfaz a eles. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, com isso, da alteração de forma, de uma vida para outra. Então, por exemplo, uma pessoa, ela esteve nessa vida um corpo de homem, mas ela não quis, fez a transexualidade. Então, ela voltou para a intermissão e depois voltou numa nova vida. Na nova vida, ela vem com um corpo de mulher. Ela aí também já não quer o corpo de mulher, ela está querendo ser homem. Você está entendendo? Porque aquilo não satisfaz. Então, aí é que dá alteração patológica do processo morfológico. É isso aí que uma boa parte de homossexuais não entende nada e nem pensa, quando a gente fala nisso. Hoje em dia não se pode nem falar isso aí oficialmente nas coisas, sobre a antifisiologia, que eles acham que não é politicamente correto, essa bobagem que tem por aí. Isso tudo está errado. A gente tem que alertar esse povo. Muita gente já deixou a sexualidade, porque a gente explica esse processo da antifisiologia. E a pessoa se sente bem depois disso. Arranja até filho, casa,
dá tudo certo. Eu já vi vários casos comigo, em 50 anos, 60 anos que eu estou trabalhando com esse povo. Eu sei como é que é. Então, o processo da morfologia precisa de ser mais ventilado, falado. Agora, os homossexuais não tocam nisso. Ninguém fala em antifisiologia. Você está vendo, ó, ele mesmo falou que procurou, não achou nada aí, ó, a pessoa que está estudando isso. Entende? Porque eles não falam. Está errado. O que é que se passa? Existem os paramutantes. São esses que não... A base é por aí. É a alteração da morfologia. É a antifisiologia. Tem que estudar isso aí. Pegando um gancho, professor, desse negócio da antifisiologia, o que tem acontecido muito com jogadores de futebol, só para pegar um exemplo até mais prático, eles vêm aqui para o mundo, para a vida, franzinos, e aí eles tomam um monte de anabolizante para crescer o muscular. Não, esse não, mas aí esse aí são pirados. Não, ele está estourando o joelho, esse está aí estourando são o piradas. calcanhar. Agora, muitos homossexuais, Está estourando eles tudo. não são piradas. São gente muito inteligente, às vezes são verdadeiros gênios. Eu acho que a pessoa tem liberdade de fazer o que ela quiser. Ela escolhe o gênero que ela queira. Agora, o problema é o seguinte, é bom ponderar sobre esses aspectos da antifisiologia e não descartar isso, sem mais nem menos assim, porque vai dar na cabeça de muita gente. Professora, a senhora vê a maxfraternidade como uma forma mais avançada da liderança ou ela seria um componente? O que poderia falar sobre essa relação? A maxi-fraternidade é o... Como é que a gente pode dizer? É o caminho, é o que a gente busca. Né? E eu vejo como sinônimo... É o objetivo da evolução. É o objetivo da evolução. Eu vejo como sinônimo de liderança cosmoética, né? A maxi-fraternidade. A gente percebe o modelo, né, do Serenão. Essa questão toda nos faz buscar a serenidade, né? Nos faz buscar o modelo do Serenão. E até uma questão assim durante os estudos de liderança e liderança, a questão do autoestágio, por exemplo. A pessoa que faz estágio nela mesma, quer dizer, ela precisa fazer estágio com ela, praticar e vivenciar com ela, nela. É um caminho para a maxi-fraternidade. É aí que começa, né? Começa com ela própria. E é a meta da evolução. É a maxi-fraternidade. Professora Isabel, por favor, pode desenvolver o binômio admiração-discordância imperativo ao epicentrismo esclarecedor? Sim. Esse binômio eu considero fundamental na relação entre líderes, né, e liderados. Claro que os papéis podem mudar, né, mas na questão da liderança autêntica, na questão da TARES, né, na questão de você realmente poder ajudar a outra pessoa, e é você admirar, mas não deixar de discordar quando você percebe alguma coisa que você vê que não tá correto, que não está certo. Então, o binômio admiração, né, discordância é um binômio que deve permear as relações, a convivialidade sadia, a relação dentro da equipe, da dupla, né, enfim, de todas as pessoas. A convivialidade, para mim, se baseia muito nessa questão da admiração, discordância do binômio. Quer dizer, você não quer fazer média com ninguém, você admira outra pessoa, mas não vai deixar de discordar daquilo que você acha que está errado. Professora Isabel, na fatologia, como avalia o desenvolvimento das instituições conscienciocêntricas enquanto educandais de lideranças? O que ainda pode ser melhorado? Eu penso que existe uma carência muito grande nas instituições conscienciocêntricas de lideranças. Isso não quer dizer que não tenha líderes na CCCI, todos são líderes.
Só que eu penso que ainda a questão não foi canalizada realmente como precisaria ser. Na minha visão, eu penso no voluntariado como uma grande oportunidade para exercer, para praticar, para desenvolver, né, a liderança. Existem vários projetos nas ICs que necessitam de líderes para tocar esses projetos. E muitas vezes esses projetos não são divulgados ou não há uma questão assim mais transparente para que todas as pessoas tomem conhecimento e que cada uma possa se encaixar. E existem os projetos e o perfil da pessoa que mais se adequa àquele projeto e o líder, né, que poderia tocar o projeto, e também dificuldade nossa de assumir a liderança. Então, acho que também tem uma questão muito pessoal. Cada um de nós temos que começar a pensar sobre isso na nossa responsabilidade, na nossa capacidade, na nossa vontade de querer assumir, né, liderança, porque estão aí os projetos. Como avalia o custo da autenticidade em grupos, geralmente nivelados por baixo? Por exemplo, o binômio, autenticidade, esclarecimento. Eu penso que no grupo você precisa estar muito autoconfiante, muito segura de si e estar assim num processo de maturidade, porque se você ainda quer fazer média, né, agradar a todos e ficar, né, amiguinho, entre aspas, de todos, você realmente não consegue ser autêntica. Porque a autenticidade e o esclarecimento, ele gera, né, antipatias. Por exemplo, se nós vamos falar da TACOM, a TACOM gera aplausos e palmas e todo mundo fica numa boa aparentemente. Mas o esclarecimento, a TARES, realmente você precisa estar muito autoconfiante. Você precisa saber que a TARES é que realmente vai ajudar. E se você ainda ficar nessa questão de fazer média, de agradar a todos e não ser autêntica, então você realmente não vai conseguir estar na autenticidade esclarecedora e conviver de uma forma harmoniosa. A dificuldade é que as pessoas não conseguem, às vezes, aguentar a TARES e às vezes as pessoas também não conseguem fazer TARES. É como o feedback, né? O feedback taconista e o feedback esclarecedor. Então, se você realmente se propõe a fazer um feedback esclarecedor, você tem que, primeiro, entender que a outra pessoa está com condições, está madura para receber. E você também tem que estar muito tranquila, porque a outra pessoa pode virar a cara para você. Então, isso aí é tranquilo que acontece. Precisa você estar madura, estar assim com um discernimento maior, para que você possa realmente estar sendo autêntica e trabalhando com a TARES constantemente nos grupos onde você está inserido. Eu penso que nós temos que trabalhar muito mais isso. Ainda falta, né, alguma coisa, porque nós percebemos que às vezes as pessoas não conseguem ser autênticas no grupo onde ela está. Isabel? Sim? Aqui. Oi. Muito bom a decisão do tema do teu verbete. Na página 8, em fatologia, na Sim. 7ª linha, você trouxe o planejamento estratégico pessoal, com foco nos resultados e na qualificação da liderança. Certo. Esse planejamento estratégico pessoal, você pode falar um pouco mais a respeito dele? Sim. Esse planejamento, eu percebi durante a minha vida toda que o planejamento é fundamental. E eu comecei a entender melhor isso comigo quando eu quando eu quis fazer TENEPS. Eu fiz um planejamento estratégico pessoal para fazer a TENEPS. Para começar a fazer a TENEPS. Para começar a fazer a TENEPS.
com passos, né, bem sérios, definidos, e realmente eu consegui. Foi muito bom. E agora eu uso esse planejamento estratégico pessoal para várias questões que eu preciso, né? Por exemplo, para desenvolver a autoliderança evolutiva. Um planejamento estratégico pessoal é muito bom. Ali tem passos, estratégias. Primeiro você tem que... eu sempre trago isso porque é uma questão que me ajudou muito. Primeiro você tem que saber quem você é, o que você quer. A partir daí, então, você vai ter as suas metas e vai identificar as estratégias para chegar lá. Então, isso tudo é um planejamento estratégico. Seu, para você, que você faz para você. Chegar a certas metas que você quer chegar, alcançar. Entendi. Por exemplo, a técnica de mais um ano de vida, no meu caso, foi um dos divisores de água, porque ela é toda baseada em planejamento. Ela planeja estrategicamente tudo naquele ano que você precisa fazer e que você quer fazer. E durante o ano, você percebe que aquilo que era pri-pri para você, na realidade, não é pri-pri. Surge a pri-pri. Por quê? Porque você está no holopensene, você está no foco, você está querendo atingir o objetivo naquele ano. E o amparo, a equipe extrafísica é fantástica. Ela ajuda você a reformular a rota, se for o caso. Então, eu penso que o planejamento estratégico é uma coisa assim, é uma técnica que dá o passo a passo, que ajuda você, define, né, esclarece. Eu penso que é fundamental. Eu te perguntei porque eu me pego pensando, eu tenho uma construtora, funcionários e pessoal da obra, e eu me pego todos os dias pensando a melhor maneira de falar e de esclarecer o certo ou não certo, o que tem que ser ajustado, como tem que ser melhorado. Então, uma sugestão acho que você deu é por aí, fazer um planejamento detalhado, até do que talvez vá ser falado, do que é prioritário para cada área específica, e aí tentar fazer o ajuste fino. Porque são muitos detalhes que surgem todos os dias. Aí você se organiza, se disciplina, prioriza. Tudo isso começa a acontecer porque você está dentro daquele planejamento. Aí você precisa priorizar. Aí você precisa organizar. Porque senão você não vai chegar onde você quer chegar. Então já faz todo um realinhamento, né? É bem interessante. Okay. Isabel. Sim. Obrigada. Eu queria que você comentasse a sua frase enfática. Gostei muito dela. Acho que ela coloca bem a questão da retroposturas autoritárias, né? Então, gostaria que você comentasse isso. Toda a frase. Sim. A Escola de Líderes Cosmoéticos é oportunidade desafiadora, intermissivista, de autossuperação das retroposturas autoritárias, otimizando a liderança assistencial na futura intermissão. Na pré-intermissão, né, aqui nós temos a oportunidade de estar realmente mudando as nossas posturas, né? Isso. Para que nós possamos depois, lá na intermissão, assumirmos realmente o nosso papel de líderes assistenciais. Mas, se nós não trabalharmos essas posturas autoritárias, essa questão toda que nós falamos hoje aqui, de ego, de milindres, né, de realmente não ter um novo, não criar os sinapses para um novo modelo de liderança, começando por nós mesmos, né? É um desafio muito grande para nós. O que eu achei muito importante, assim, de você se referir às retroposturas autoritárias, essas pessoas que têm problemas com o autoritarismo, muitas até reconhecem, ela começar a pensar, que assim, gente, eu já fui, né? Sim. Eu já fui isso, então, daqui para frente eu não quero mais precisar ter essa sensação de poder, de mando.
Gostei muito da sua frase, achei que ela foi muito bem colocada. Obrigada, Marilza. Você sabe que essas posturas, né? Sim. Elas têm tantas nuances. Sim. Que nós não imaginamos que ainda temos tanta postura autoritária. Com certeza. Porque não é aquela coisa escranchada, aquela coisa que a gente já sabe, né? Autoritarismo, isso. Não. Há tantas nuances, são centenas de nuances. Os vieses da personalidade. Os vieses, exatamente. Então, o que a gente percebe? Nós fizemos uma pesquisa numa IC em relação ao estilo de liderança, e o estilo que predominou foi o autoritário. Mas o estilo não era só da pessoa que estava na coordenação. O estilo autoritário era geral. É por isso que eu de achei todas importante. As pessoas. Por isso que eu achei muito importante essa sua colocação. E por sinal eu fazia parte dessa IC. Então nós detectamos que as nossas posturas autoritárias ainda eram grandes. Sim. E que isso estava bloqueando muito a sinergia do grupo, da equipe. Quer dizer, muito trabalho que poderia ser desenvolvido melhor, ou até novos trabalhos, ficavam bloqueados. Sim. Em função disso. Né? Professor Isabel, como liderar a si mesmo? Tem nada a ver com isso, a senhora que está perguntando. Tudo que a gente lê sobre isso diz que a coisa mais difícil é a pessoa liderar a si mesmo. Né? Que tem a coisa mais difícil. Quer dizer, liderar os outros é muito fácil. Agora, liderar a si mesmo é bastante complicado. Bom, eu repito as questões que nós já falamos aqui. A primeira coisa para você liderar a você mesma é você se conhecer. Quem realmente você é. Mas, assim, escranchado, né? Nada de autocorrupção, né? Você realmente conhecer quem você é, todos os seus trafares, trafaus e trafores, né? Saber o que você quer e assumir aquilo que você quer. Né? Posicionamento íntimo e o posicionamento perante as suas coisas. Isso é priorizar. Muito bacana ouvir de você, que tem um nome de rainha, né? Como, professor? Isso é muito bom ouvir essas coisas de você, porque tem um nome de rainha. Isabel. O senhor não faz ideia do trabalho. É liderança. Então o negócio é muito sério. Exatamente. Agora aqui, a verbetógrafa. Sugiro o livro Cartas a um Jovem Líder, de César Souza, onde o autor propõe um novo modelo de liderança que pode acontecer não apenas de forma vertical, de cima para baixo, mas em todas as direções, e que todos temos algum traço de liderança que pode se manifestar em um momento oportuno. Penso que o pensamento de César Souza remete ao maxi-mecanismo. Obrigada. Agora, em Crescendologia, página 10, quarta linha, por favor, aborde o crescendo quociente inteligência evolutiva. Durante muitos anos, o QI foi uma questão assim muito forte, né, dentro do desenvolvimento da pessoa. Então, o QI era uma forma de avaliar a pessoa, né, pelo coeficiente de inteligência. Hoje nós já sabemos que isso não tem o valor que sempre foi dado, né? Hoje é a inteligência evolutiva. É a priorização que você dá, é as metas evolutivas, é o aproveitamento das oportunidades, né, evolutivas, é a sua proexis, né, é a prioridade da sua proexis, quer dizer, a inteligência evolutiva é que realmente hoje está em alta. Então, há um crescendo, quer dizer, não é mais o QI, mas a inteligência evolutiva, o IE. Isabel? Sim? Aqui no B, Felipe. Oi, Felipe. Em Parapatologia, na página 9, linha 1, você fala que a intermediação dos líderes entre a Equipim e a Equipex na efetivação dos processos parapedagógicos.
E há pouco você comentou da importância do líder viver dentro do paradigma consciencial, né? Eu queria que você comentasse, falasse para a gente da importância da autovivência multidimensional, né? Não da crença, mas da confiança no amparo, porque né, dentro também do próprio voluntariado, você abordou agora há pouco que existem pessoas com alto potencial, com grande condição de exercer um papel de liderança, porém, às vezes não assumem porque não vivenciam essa multidimensionalidade, né? Você pode abordar um pouquinho mais da importância dessa autovivência multidimensional? Uma das questões fundamentais é o parapsiquismo. Então, na verdade, nós vivemos multidimensionalmente. E até eu trago a questão assim, quando você lidera a você mesmo, você já começa a abrir um espaço multidimensional para que possa chegar mais a Equipex. Então, se você realmente tem a experiência e a vivência da multidimensionalidade, a técnica da projeção, né, traz para você também uma vivência disso, né? E as sinaléticas, o desenvolvimento do parapsiquismo, na verdade, nós estamos convivendo no intrafísico e no extrafísico concomitantemente. Então, nós precisamos estar atentos e entendendo que o nosso processo é extrafísico também, não é só intrafísico, né? E o preparo que você precisa ter para isso, que o líder, é fundamental, porque você realmente vai ter uma outra visão das coisas, você vai perceber que você conta com um amparo de função, né, que vai ajudar você dentro daquele trabalho que você precisa fazer, mas você precisa ter as suas próprias experiências. Então, essa questão de você vivenciar a multidimensionalidade é muito pessoal, você precisa fazer isso, né? Senão nós vamos estar lá no modelo antigo de crença, de acreditar. Então, o líder, ele precisa desenvolver essa capacidade, essa condição de poder estar funcionando multidimensionalmente, entendendo as conexões que existem, né, intrafísicas e extrafísicas. Eu não sei se você já leu o verbete Paraclima, né? Paraclima organizacional, fala muito dessa questão do extrafísico estar atuando constantemente no intrafísico. E como vai depender de nós a conexão com o extrafísico, né? Então, essa vivência vai depender do nosso desenvolvimento, do nosso processo de autoliderança parapsíquica. Isabel, Okay. Sim? Na sua opinião, qual o fator que a gente deve priorizar, se é que existe um, para a gente fazer uma avaliação de como é que a gente está na autoliderança e também na liderança de modo geral, mas principalmente na autoliderança? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a voluntariar, sempre surgia para mim alguma atividade de liderança. Mas, na verdade, eu fugia um pouco dessa condição e dessa responsabilidade. E eu percebi que eu não conseguia assumir porque eu não tinha um processo de autoliderança, quer dizer, eu não liderava a mim mesma. Se você não lidera, né, a você mesma, você é marionete, você é liderada por outras consciências. E o extrafísico, né, chega, é um prato cheio para, né, assediadores e guias cegos. Então, você precisa ter essa consciência de que liderar a você mesmo é libertar-se. É um processo de você realmente abrir os caminhos. E como é que se faz isso? Eu fui buscar
na conscienciometria, na consciencioterapia, nos cursos todos, que eu fiz muitos cursos. Foi muito importante para mim os acomplementares que eu fiz muitos acomplementares. Enfim, vários cursos, nossa, né? ECP2, todos os cursos foram me mostrando, todas as técnicas foram me mostrando a importância de eu realmente assumir o controle de mim mesma. E como isso ia fazer, né, a diferença. A partir daí você fica mais, você se posiciona mais, você fica mais autêntica, você se sente mais segura, você sente mais a presença do amparo de função, você consegue ter mais lucidez e discernimento em relação a realmente aquilo que você precisa fazer. Mas para isso você realmente precisa querer e abrir mão de muito ganho secundário, muitas posturas antigas, muitos hábitos ruins, né? Você precisa realmente fazer uma virada de mesa, mas com você mesma, dentro de você, que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Quer dizer, é muito fácil olhar o outro, ver o trafor, o trafar do outro. Agora, enxergar a você mesmo é bem mais complexo. Mas, se você não fizer isso, você nunca vai conseguir ser você mesma. Ser autêntica, no sentido de ser autoconfiante. E, para isso, você precisa fazer uma reciclagem muito grande. Ressex e recim constante. Isso não quer dizer que eu já consegui fazer tudo, não. Muito antes, pelo contrário. Cada vez abre mais questões que você precisa trabalhar. Cada vez fica mais claro para você. Elucida, fica muito mais fácil para você enxergar o que é que você precisa fazer para chegar lá onde você quer chegar. E eu, desde que eu conheci as ideias, né, e comecei a voluntariar e estudar, eu lembro que eu cheguei aqui uma vez, eu não morava aqui em Foz, e falei para o professor Valdo que o meu projeto era ser desperta nessa vida. Eu sei que é um projeto arrojado, mas o meu projeto é esse. E, para isso, tem todo um processo. E o primeiro processo é você ser líder de você mesmo. Autoliderança evolutiva. Evolutiva. Então, nesse sentido aí, não, explicou sim, mas acho que nesse finalzinho aí, então, na verdade, para você ser líder de você mesmo, a primeira coisa é ser desassediada, então. É a busca de ser desassediada. Porque eu lembro... Pode ser que seja esse o fator, né? O índice de desassedialidade que você convive com você mesmo. Com certeza, com certeza. Eu acho isso permeia tudo. Mas a cada reciclagem, ela se libera um padrão. Não, eu entendi que é progressivo. Você vai desassediando aos poucos determinadas coisas. Eu entendi que é progressivo, eu entendi. É progressivo, exatamente. É quase infinito também, né? Você vai... Exatamente, é vidas e vidas e vidas, né? E dentro da escala, né, evolutiva também. Tá bom, obrigada, tá, Isabel? Então, Isabel. Penso que é por aí, Rosa. Isabel, você não acha que passa pela questão da transferência do locus externo para o locus interno, que a partir do momento que a pessoa começa a ter um controle maior sobre ela, ou seja, ouvir na hora que ela vai para uma reunião e ela quer chegar com a solução, ela ir vendo todos os entraves que ela tem para poder... aquilo que a gente tinha falado agora há pouco, controlar menos as pessoas, né, e fazer parte da equipe. Com certeza, Jorge, com certeza. Pois é, mas eu digo, na questão empresarial, as pessoas não veem como autodesassédio. O chefe, ele quer controlar tudo, ele tem uma insegurança que ele só passa a ter achando que ele controla as pessoas, e aí ele perde o controle. A partir do momento que você começa a querer controlar todos os resultados, você já começou a perder. Que aí já quer gritar, já quer punir, já entra uma série de situações, porque não dá para ter controle de tudo. Né? A partir do momento que você começa a se controlar, aí já é o início de você começar a ter mais um domínio energético, um domínio, como você falou, evolutivo. Porque se a pessoa ela não é exemplo, como é que ela vai querer, né, que as pessoas tenham controle? Exatamente. E é a questão assim de você realmente olhar para dentro de você mesma
e enfrentar, né? É o enfrentamento, é você se enfrentar. Aceitar que, de repente, a ideia do outro é exatamente, porque fica muito mais fácil você ir levando a vida olhando fora de você. É que é a tal da autopesquisa, que a gente fala tanto exatamente, aqui, isso que perfeito, Jorge. Isso que eu ia falar agora. A questão da autopesquisa é muito séria. É fundamental. Esse autoconhecimento que a gente encontra nos livros, que as pessoas falam em cursos, em coisas aí, né? Liderança só falam disso, mas, na verdade, não há teática. É um pseudo-autoconhecimento, pelo que a gente percebe na escrita depois das pessoas e tal. E na própria vivência. A autopesquisa é que realmente vai dar a você o caminho, que vai começar a mostrar realmente quem você é e como que você pode trabalhar todas as suas questões, como você pode chegar onde você quer chegar. E uma coisa que eu vi uma vez aí, Isabel, até para servir de casuística, sim, isso que o professor Valdo fala que nós vamos fazer um trabalho na baratrosfera, é você ver um líder que ele era, vamos dizer assim, anticosmoético, e a equipe toda entrou na onda, porque é tanta pressão, é tanta energia, tanta pressão, que a equipe se adequa, como a gente falou o Diabo Veste Prada. Sim. Quando a pessoa recicla, esse líder, por alguma razão, está vendo que as coisas não estão indo bem, ele vai fazer um curso desse aí de comportamental, psicologia cognitiva, sei lá. Ele se recicla. E aí os funcionários começam a peitar o chefe. Não, mas peraí, você falou que era para fazer assim. Você que não sei o quê. Aí ele sente a pressão de baixo para cima, que é o que provavelmente nós vamos passar lá na baratrosfera, porque nós estamos fazendo uma reciclagem aqui, e o povo que está lá é a turma que muitos nós deixamos nessa situação. Sim, e aí você vê que ele fica encantuado, o chefe, porque ele fala, pronto, agora como é que eu saio dessa? Eu treinei o pessoal desse jeito, eu disse que o certo era isso, e agora eu venho desdizer que não é mais aquilo. Que agora o caminho, não, peraí, as vendas têm que ser cosmoéticas, precisa mostrar para o cliente que a mercadoria é melhor, não é a mais cara, que eu preciso vender para ganhar mais. Como é que ele vai desfazer isso na cabeça de um vendedor, né? Como é que ele vai reverter o processo? Isabel. Obrigada pela contribuição. Nós já estamos no nosso tempo, né, Roberto? Roberto, já estamos no nosso tempo? Tem mais? Ah, tá, porque ele me fez assim, eu achei que já tinha terminado. Quem é que está fazendo pergunta? Você manda ainda. Você fez assim para mim. Você ainda tem 3 minutos. Está ótimo. Isabel, dentro da questão da heteroajuda para o desenvolvimento da liderança, pensando num trabalho mais personalizado, você já chegou a pensar em alguma ideia, algum projeto aqui mesmo na Conscienciologia que a gente pudesse trabalhar mais com mentoria ou preceptoria, no sentido de um ajudar o outro a refletir sobre as suas questões, tipo um coaching, alguma coisa nessa linha? Você tem alguma experiência com isso? Sim, nós já estamos pensando há bastante tempo nisso. Só que ainda não estamos conseguindo praticar, né? Mas nós estamos no caminho, mas já estamos pensando há bastante tempo. Essa escola de líderes, eu já tinha essa ideia há muito tempo atrás, só que eu não tinha ideia de líderes cosmoéticos. Para mim era ético, era dentro de uma visão mais restrita. Aí depois é que começou a vir essa ideia do cosmoética, que eu não conhecia, que eu não sabia. Então eu penso que essa ideia já está há muito tempo no extrafísico, só está precisando de líderes que possam estar tocando, né, esse projeto. Então, cabe a nós agora realmente estar ampliando, porque já existe o processo todo. Nós só temos que ajustar, ampliar, qualificar. Se nós pararmos para pensar e analisar, já existe o processo. É só uma questão de nós agora qualificarmos, ampliarmos, né? Aí você avisa, Isabel, porque eu tenho certeza que as pessoas que têm empresa vão ter muito interesse em participar. Me coloca na lista. Pois é, então eu já aviso que nós estamos com um encontro de empreendedorismo agora em junho, onde um dos grupos vai se trabalhar estilo de líder, estilo de empreendedores para cada projeto e escola de líderes. Então, nós já convidamos todos a participarem em junho. Nós, então, esperamos agora de você mais uns 100 verbetes, tá certo? Por aí, né?
100 que eu estou falando com C, tá certo? Então, vamos em frente. Está muito bom o seu trabalho. Nossos comerciais aí, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 6 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 22 online. Temos os recados da Sueli sobre o curso de Projeciologia e Conscienciologia em Vitória, a Marta sobre a oficina de redação, o Ivo sobre o curso avançado em saúde consciencial e a Marta sobre o curso Apolônio de Tiana. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Nós queremos destacar mais uma vez a importância que da expansão do programa Amigos da Enciclopédia. Hoje o programa Amigos conta com 460 associados. Todos os recursos desses associados são integralmente aplicados aqui na produção da Enciclopédia da Conscienciologia, na transmissão diária das tertúlias, na manutenção de todas as despesas dos custos do tertuliário, dos verbetes que distribui diariamente, do Holociclo, da Holoteca, e há necessidade de novos investimentos. Então, o volume hoje, a quantidade de associados, é muito positivo, cresceu bastante, atende bem já a demanda, mas ainda é insuficiente para cobrir todos os custos que são complementados aí com recursos do CAEC. Então, a gente convida você, tertuliano e teletertuliano, que foi amigo ainda com assinatura vencida ou que quiser fazer adesão, que é muito fácil. Você entra no site www.enciclopediaconscienciologia.org, faz sua adesão com o cartão Visa, ou você liga na recepção do CAEC no 45 3525 2652 e você lá em poucos minutos faz a sua adesão com o cartão de crédito em até 12 vezes. Nós agradecemos. O IPC Vitória vai oferecer o curso de Projeciologia e Conscienciologia com início no dia 6 de abril. Mais informações pelo telefone 27, que é o código do Espírito Santo, 3327-3782. 3327-3782. Boa tarde a todos. Da parceria entre o CAEC e o Colégio Invisível da Ressexologia, a professora Denise Paro vai ministrar uma oficina de redação que versa sobre texto jornalístico e de divulgação científica aplicado à Conscienciologia. O objetivo é exercitar a escrita de textos jornalísticos e de divulgação científica para quaisquer pesquisadores da Conscienciologia. Então, os pesquisadores de qualquer especialidade da Conscienciologia poderão se inscrever na recepção do CAEC. O telefone é 3525-2652. O evento será no dia 19 de maio, num domingo, das 15 às 18 horas, aqui no CAEC. Repetindo o telefone, 3525-2652. Aguardamos a sua presença. Até lá. Boa tarde a todos. Gostaria de divulgar o curso avançado em saúde consciencial, promovido pela OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia. O curso vai acontecer no campus da OIC em Foz do Iguaçu e vai ter início em 18 e 19 de maio de 2013. O curso é modular, sendo que todo mês tem um módulo desse curso. Entre os módulos a gente vai ter aqui sinais e sintomas na consciencioterapia, autoexame multidimensional, pontos importantes na saúde física, hábitos e rotinas saudáveis, entre muitos outros. Quem quiser ter uma amostra grátis aí desse curso, pode comparecer no workshop, que vai ter total gratuidade, no dia 20 de abril, às 15 horas, no campus da OEC. Vamos ter um workshop com total gratuidade, que a pessoa pode ver, ter uma amostra grátis para ver como é que é o curso avançado em saúde consciencial. Obrigado. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Apolônio de Tiana, que será ministrado pelo professor Jabas Paranhos no dia 7 de abril, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Temas que serão abordados: história, biógrafos, escritos, iniciações, parapsiquismo, mito de Jesus Cristo, entre outros. Mais informações pelo e-mail acip@acip.com ou pelo telefone 45 2102 1421. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete de Somatorium, a especialidade extrafisicologia
de autoria da professora Marilza Andrade. Obrigado pela sua presença e até amanhã.